usar como instrumento. Aplicar, na área da comunicação né, como instrumento. Se ele estiver ali enquanto instrumento. Não era assim, houve uma mudança na CAPES de 99 para cá, nos últimos 10 anos. Antigamente não era assim. Era no instrumento, combina com máquina, digitador. Então, olha, essa hipótese lá, que a dança é o pensamento do corpo, também tem um problema bastante grave, porque se você não sabe o que é pensamento, já ferrou. Ou completamente. Ou completamente. Então, e não vai dar pra gente de agora para ler o que é pensamento, porque todo esse entendimento de pensamento com uma certa atividade cerebral. É uma certa. O seu cérebro está aí funcionando e tem um tipo de funcionamento dele que chama pensamento. Que tem 6 estágios neuronais. Tipo, o que chama pensamento? Um funcionamento. Uma atividade. Ou seja, tem uma atividade aí no seu cérebro que, quando ela acontece em certos estágios neuronais, que são 6, chama pensamento. O cérebro da gente faz zilhões de atividades. Uma delas chama pensamento e tem umas definições de quando é que é pensamento, quando é que não é pensamento. Então, não dá pra gente, assim, numa conversa tão rapidinha, a gente definir com muita propriedade o que é. Mas o importante é que vocês lembrem o seguinte: são muitas atividades que o cérebro faz. Tem um tipo de atividade que chama pensamento. E isso tem um jeito de acontecer. E hoje, já por causa dos PET scans, já se sabe como é que acontece quando é pensamento. E o tipo do pensamento. Já se sabe. Então, deixa isso, igual numa receita de bolo. Então, tá ali. Pensamento é um certo tipo de atividade do seu cérebro. Certo. E não dá pra gente dizer exatamente como é que ele é hoje, porque a gente precisaria de um certo tempo, precisaria explicar com mais calma para você o que é atividade neuronal, quais são os níveis corticais, tem umas coisinhas que precisava, né, dizer melhor para não ficar muito chutado. Então tá ali, deixa lá, certo tipo. O que acontece é, quando você faz um certo tipo de movimento no seu corpo, que é parecido, um certo tipo de seu corpo também faz muitos movimentos, muitos tipos de movimentos. Então tem um certo tipo de movimento no seu corpo que tem essa construção neuronal. Então, quando o seu corpo está fazendo esse certo tipo de movimento que tem uma construção neuronal parecida com essa aqui, esse tipo de movimento chama dança. Vou já dizer para vocês de uma maneira muito grosseira, porque a gente precisaria de mais tempo, mas de uma maneira muito grosseira, que esse tipo de movimento que se chama dança e que acontece também nesses 6 níveis corticais, como esse nível, esse negócio aqui que chama pensamento, isso é que permite a hipótese de que a dança é o pensamento do corpo. Ou seja, não é que quando você dança, você está pensando. Não é isso. Ou seja, quando você dança, o seu cérebro está fazendo a mesma coisa que ele faz quando ele está pensando. É isso que é. Vou repetir. Quando você está dançando, está acontecendo no seu cérebro uma atividade igual à atividade que está acontecendo no seu cérebro quando você está pensando. Então, para vocês terem só uma... Assim, são tantas danças, qualquer dança vai dar... Qualquer dança.
Hip hop, Gisele, qualquer dança. Pelo Dança de salão. Qualquer dança. Dança do pesadelo. Uma dança bem paradinha. Sim, Helena, mas vocês estão só explicando uma coisa. Uma dança muito paradinha. Por quê? Porque tem uma coisa assim. Esse movimento, que é o movimento que é chamado de movimento de dança, ele é um movimento que acontece com ele um negócio muito interessante. Ele não serve para nada, a não ser para fazer o que ele faz. Não presta para nada. Ele só presta para fazer o que ele faz. Vou dar um exemplo para vocês. Vou fazer um movimento aqui. Estou lá na minha casa. Quero pegar um negócio aqui em cima. É um copo que está aqui em cima. Então, eu estou fazendo um movimento, que é um movimento de pegar o copo. Não tem uma diferença muito grande no acionamento do corpo do que eu fazer esse movimento aqui, ó. Não tem uma diferença muito grande. Isso daqui também eu... Só que esse movimento aqui não serve para pegar o copo. Não serve para pegar o copo. Ele serve para fazer ele. Ele não serve para pegar o copo. Esse aqui serve para pegar o copo e eu fiz quase a mesma coisa. Então, o que acontece é o seguinte. Esse tipo de movimento que não serve para nada, a não ser para ele continuar num outro movimento que também não serve para nada. A não ser para continuar num outro movimento que não serve para nada. Para nada do quê? Para nada que não seja continuar a organizar-se naquele meio, naquela situação ali. Esses tipos de movimento, eles são muito interessantes quando o corpo faz, porque eles acionam-se de acordo com esse tipo de acontecimento cerebral, que é esse acontecimento cerebral que vai grudando uma coisa na outra, que se chama pensamento, que inicia um fluxo, que é difícil a gente tentar. Todas as pessoas que já tentaram fazer meditação sabem que coisa difícil que é justamente estancar o fluxo dos pensamentos. Coisa muito difícil. Quando você está pensando, você dorme. Estancar mesmo e ficar acordado é muito difícil. Muito difícil. Então, por quê? Porque é uma coisa que está na outra, que está na outra, que está na outra. E o movimento, quando ele faz isso, que é o tipo de movimento que se chama movimento de dança, ele não serve para outra coisa senão para contar naquela dança. Ele funciona ali, ele se organiza ali. Ele não, aquele movimento mesmo, ele só presta para isso. Ele pode ser rápido, ele pode ser devagar. Porque pode ser devagar o movimento e você precisa com cuidado atravessar a rua. Uma coisa. Cuidado, você fazer não sei o que lá. Outra coisa, você vai atravessar a rua muito rápido. Mas seja o rápido, seja o devagar, é um movimento para. Ou um movimento que é o mesmo tipo de movimento. Se eu fizer isso, é uma coisa. Se eu fizer isso chutando uma bola, é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa neuronalmente. Porque chutar a bola é um movimento em dois. Ação e reação. E fazer isso, que é somente um tandi, para que você faz um tandi? Para fazer um tandi. Na dança, qual é o sentido? Você faz esse tandi para fazer uma outra coisa, para fazer outra coisa, que não é essa coisa que acabou aqui, porque é ação e reação. Não é para isso. Então, esse tipo de movimento é um movimento que faz o corpo funcionar de outra maneira.